Eu acho que a Marcia Tiburi, ela não faz esse tipo de livro numa intenção maquiavélica ou cínica de querer enganar pessoas por dinheiro. Eu acho que ela realmente acredita naquilo. Eu acho que ela realmente acredita naquilo porque ela cresceu nessa tradição universitária brasileira. E nas universidades brasileiras, em filosofia, em ciências sociais, você não vai encontrar textos de Sérgio Panunzio, Hugo Espírito ou Giovanni Gentili, fascistas. Você vai encontrar definições de Leandro Conder, que era um marxista brasileiro. Ele é muito citado por todos os tiktokers comunistas que falam sobre. É sempre o mesmo autor. E aí que tá, eu vou falar agora, vou fazer essa crítica novamente. Leandro Conder e aquele Puchacanes, aquele jurista soviético que também utilizam de vez em quando, né? Que há bom tempo lançou um livro, depois ele foi morto por Stalin, né? Mas é assim que ele é recompensado, né? O chefe dele vai lá e mata ele, né? Ser comunista tem esses problemas, assim, mas é a vida, né? Eu fiz um engraçado. O patrão capitalista que é o malvadão explorador, mas o teu patrão comunista vai lá e te mata, né? E manda sua família pro Gulag ainda. Pois é. E eu falo, esses comunistas, eles estão há 70 anos, cara, reeditando essa definição soviética, que depois é reeditada pelo Conder, e eles são falados agora por Jones Manuel, João Carvalho, Ian Neves, blá, blá, blá. Ou seja, eles nem mesmo estão cientes da enorme lacuna historiográfica e bibliográfica que eles estão ignorantes, que eles estão perdendo. São 60, 70 anos de produção historiográfica competente, que eles não sabem. E é muito conveniente, né? Porque encaixa perfeitamente com o viés, né? Com aquela a narrativa falaciosa que... Pro fim da luta revolucionária deles, né? Isso exatamente. Mesmo. E aí eles têm a racionalização para chamar todo mundo que realmente é contra o fascismo, é contra o nazismo, mas também é contra o socialismo marxista. Eles chamam essas pessoas, colocam na mesma categoria ali do fascista, do neonazista, e acham que é tudo igual, né? Aquela reducionismo, aquela simplificação absurda. Do ponto de vista comunista, se você pensar bem, ele vê, o fascista quer impedir minha revolução. O nazista também quer impedir minha revolução. Mas o liberal também quer impedir minha revolução. Mas o conservador também quer impedir minha revolução. Por fins práticos, eu preciso saber a diferença entre eles, se no final das contas eles vão impedir minha revolução? Não, é uma visão binária, né? Esse tem meu lado e todos os outros é tudo igual. Eu até sinto um pouco inveja de comunistas, porque eles podem passar essa linha simples, assim, meio infantil no mundo e decidir ali, tá ligado? A palavra certa é essa, infantil. A palavra certa é essa, porque é muito mais difícil você parar para pensar, raciocinar, estudar tanta literatura que tem aí para descobrir isso, como você falou. A maioria dos livros dos teóricos fascistas não estão traduzidos para o português, então é mais uma dificuldade. Então, realmente, é um caminho mais fácil. Você desde a escola, a maioria dos brasileiros, eu acredito que tem essa espécie de doutrinação. Você se vê numa sociedade capitalista, perfeito? É uma sociedade que tem um padrão. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É essa sociedade que nós estamos inseridos. Então nós temos uma grande estrutura, perfeito? E aí nós temos pequenas estruturas que fazem com que essas estruturas estruturantes continuem acontecendo, perfeito? Racismo estrutural. É possível nós acabarmos com o racismo se nós não pensarmos no capitalismo? É impossível, porque o racismo está atrelado ao capitalismo. Quase que eu fiz um gol em você, hein? Fica ligeira. O racismo está atrelado ao capitalismo. O racismo é fruto do capitalismo. Então, se a gente quer acabar com o racismo, a gente primeiro precisa acabar com o sistema capitalista. É difícil, realmente, para a pessoa. Muitas pessoas, realmente, como você falou, são bem intencionadas. Elas só caíram na rede de desinformação. E quanto mais tempo se passa na vida, fica mais difícil, mais doloroso, né, estourar essa bolha e encarar a realidade. Nossa, eu estou aqui defendendo o contrário daquilo, tudo que eu achava que eu estava defendendo. E talvez até como aconteceu com os bolcheviques, né, que foram assassinados, né, os próprios camaradas do Lenin, como aquele vídeo que eu fiz. Talvez seja isso que eles consigam, porque eu tenho essa sensação que eles estão ganhando. E se eles ganharem, eles vão perder. E como diz a Dilma, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder
Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Essa é a tarefa ingrata de um anticomunista, é ter que defender os próprios comunistas, mesmo que a gente não queira. Porque a gente impedindo a revolução está salvando a vida de muitos deles também. Salvando a vida deles, exatamente. É muito triste, porque lendo a biografia de Stalin, eu tive essa sensação várias vezes, porque ao mesmo tempo eu ia aprendendo sobre um determinado camarada bolchevique, como, por exemplo, Nikolai Bukharin, um dos maiores nomes lá do Partido Bolchevique. E aí você fica com raiva dele, porque você vê que ele é um cara marxista problemático, que ideólogo, achando que vai resolver todos os problemas com o Estado, desculakizando, por exemplo. E aí depois, poucos anos depois, ele começa a criticar o Stalin, porque o Stalin está ainda mais exagerado do que ele na própria desculaquização. E aí ele é acusado de ser um trotskista, de ser um inimigo do povo. E aí ele tem o que merece, mas ele também dá pena do cara, porque o cara, mesmo o cara sendo tão problemático, ele não merecia aquilo, né? Tu fica tipo... Tu fica triste porque tu pensa assim, cara, eu sinto pena porque podia ter sido evitado, tá ligado? Uma bobiça dessas. Tipo, por exemplo, vamos falar seriamente aqui. O Humberto Matos, que eu fiz aquele react lá, né? Muito bom, muito bom. Convenhamos, Humberto Matos, se ocorrer a revolução, não vai ser nenhum Stalin. Não vai ser o protagonista. Ele vai acabar indo para um gulag ou fuzilado, provavelmente. Então, por isso que eu digo, vai definhar. Se tudo que a gente quer der certo, vai começar a se tornar obsoleto. Mas como que é não ter propriedade? Veja, não é que a gente não possa ter bens de uso pessoal. O que desaparece são os meios de produção privados. Você vai ter. Você falou da propriedade. Você moraria onde? Não, a sua casa você vai ter. Sua família. Mas é minha? Sim, é ou é tua. do Estado? Não tem Estado, não tem Estado. Então, ela é sua, é sua. Sua casa, quem garante seu carro. Mas aí que tá, Vilela. Quem é que vai querer pegar a sua casa se todo mundo tem? Porque eu acho que o meu terreno tem uma vista melhor. Sei lá, sabe? Bom. Entendeu? Tem dois terrenos, mas eu queria a sua. Mas é minha, mas o seu terreno é melhor. Eu imagino que assim, ó, se uma pessoa tiver essa cabeça, tu pensa assim, vai ser uma pessoa contra todas as outras. Porque uma pessoa que vai estar desestabilizando as coisas. Porque, tipo, você não gosta onde você mora, se muda para outro lugar. Encontra um lugar que dê para você morar. Pede uma troca. O cara não quer trocar, de repente, de lugar comigo. Se ela tem. Eu não sei como é que seria. Muito provavelmente. Não, Humberto Matos, nos agradeça por estar salvando a sua vida. Exato. Ele tem duas opções. Na verdade. Ou ele vira o lambe-botas do líder, como era o Molotov ou o Voroshilov, os que sobreviveram ao governo de Stalin, que simplesmente repetiam tudo o que ele falava. Tem registros de que o Stalin chegava a ficar irritado nas reuniões, porque algumas vezes era tanto sim que ele ouvia que ele ficava irritado. Pô, ninguém me traz uma objeção aqui nessa mesa. E ele rodeou de pessoas assim. Isso é muito bem documentado, só que você fala sobre isso com esse pessoal que é seguidor do Ian Neves, eles não querem nem ouvir, eles acham que é propaganda americana, então essa aqui é a minha grande dificuldade, é mostrar para eles que não, que as fontes são reconhecidas internacionalmente, inclusive na Rússia. Sim. Cara, é engraçado que o João Carvalho ele usa um autor chamado Grover Furr, que é um revisionista. Qual biografia de Stalin tu estava lendo? Eu li a do Dmitry Volkogonov. O Volkogonov, tá certo. Porque eu não sei se tu conhece o Stephen Kotkin, que também escreveu... Sim, é famoso. Ele escreveu o segundo volume dele chamado Stalin Waiting for Hitler. E esse Grover Furr escreveu um livro tentando refutar, chamado Stalin Waiting for the Truth. Bem incisivo. Ele é um revisionista. Fala que o massacre de Katyn foi feito pelos nazistas e não pelos soviéticos a mano de Lavrenti Beria e Stalin, sabe? Toda a historiografia internacional e até mesmo russa fala que foi o Beria e foi o Stalin, e esse cara falou que não. E que o João Carvalho vai pegar o único cara revisionista que falou que não, que todo mundo execra. É precisamente sobre a desconstrução dessa narrativa, do desmantelar das mentiras do relatório Khrushchev e coloca Stalin como um monstro degenerado e se debruça a pesquisa do professor e historiador Grover Furr. Aí fica difícil, né? Como é que a gente convence uma pessoa dessa? Porque ele já tem aquela autoridade ali que falou algo
que encaixou com tudo que ele queria ouvir. Sim, pois é. E aí, não sei, tem que trazer uma penca de livros para ele que dizem o contrário, talvez. Eu vou te falar a verdade, Marcos, eu sou bem cético quanto à possibilidade de desconversão, se podemos usar esse termo, de marxistas em grande número. É muito difícil a gente chegar com argumentos racionais, porque, olha só, convenhamos que o marxismo não é intelectualmente relevante desde o século XIX, né? Já foi refutado economicamente, historicamente, né, politicamente. Você pode escolher 20 mil autores que mostram os erros do marxismo. Não é difícil você ver os erros do marxismo. Então, se a pessoa está ainda sendo marxista, é porque é algo muito mais profundo do que apenas racionalidade. Eu acho que é algo que bate um pouco na questão de sentido de vida e fé. Fé, talvez essa seja a palavra certa. Tem um vídeo do Ian Neves que ele fala que o comunismo deu sentido para a vida dele. Como é que você vai lutar contra isso? O comunismo me deu razão de existência, razão de luta. Você pode chegar para ele, o Stalin matou tantas pessoas assim, e ele pensa assim, eu posso aceitar isso e eu posso ter todo o problema de ter que achar um novo sentido para minha vida. Ou eu posso só ignorar esse cara. Exato. Não é nenhuma escolha, né? Ele claro que ele vai ignorar esse cara e vai seguir com a vida dele, tendo ainda a aprovação de fãs, né? Não aprovação, dinheiro também. Ainda. O quanto ele não tira no YouTube nesse personagem comunista dele que dá sentido à vida dele. Olha o quanto ele tem a perder. Muito mais do que apenas estar certo. Ele só tem a perder, né? Ele só tem a perder, não tem nada a ganhar. Então, eu não quero jogar uma pá de cal na tua determinação de trazer a verdade para os marxistas, mas é um fato que tem que ser reconhecido, né? Infelizmente. E qual é a solução, né? Onde que isso vai dar? É engraçado, eu acho que se tu vê a história, como é que essas discussões que eram muito mais profundas do que a racionalidade foram resolvidas? Na porrada. O quê? Na guerra? Na guerra, na porrada, no sangue. Que falhou ali o áudio. Na porrada. Pois é. Uma fé, ela só vai se sobrepor a uma outra fé, não por raciocínio e discussão, mas pela força. Sempre foi assim. Infelizmente. Exatamente. Então, então você está concordando comigo que o futuro é sombrio. Eu tenho essa impressão, que cada dia mais. Eu também tenho um pouco essa impressão. Nós viveremos anos difíceis aí pela frente, porque tá caminhando, né? Estamos numa certa decadência, eu vejo aí. O poder desde o Partido Comunista Chinês até aqui o Brasil agora, com esse governo aí claramente com esse viés socialista, e a população só sendo espremida, né? Cada dia sendo mais espremida para bancar o que sustenta essa ideologia toda aí, que é a propaganda, né? Sim. A gente paga para eles fazerem propaganda, para eles se manterem no poder, convencendo as pessoas que não têm tempo para estudar. A verdade é essa, a maioria da população não tem condição de parar para estudar o que a gente está estudando. São poucos que têm o interesse, e mesmo os que têm o interesse têm que trabalhar, têm que trazer a comida para dentro de casa, tem que sustentar a família, tem que estudar outros assuntos. O cara é médico, o cara é advogado, tem 1 milhão de desafios, e quem é que vai ter tempo de parar para estudar o Giovanni Gentili? Pois é, um intelectual idealista que falava uma linguagem abstrusa em italiano do século XX. Quem é que vai querer estudar isso aqui no Brasil? Só um maluco que nem eu, né? É mais fácil escutar um podcast com a Márcia Tiburi falando que ela sabe conversar com fascista. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Mas aí que tá... aí que entra a função do intelectual público, minha e tua, né? De trazer para os interessados de uma maneira um pouco mais direta e prática, ou até mesmo mastigada para os fins do dia a dia, um tipo de informação política mais acertada. Exato, mais mastigada e um contraponto, né? Pelo menos isso. Um contraponto. Ou pelo menos instigar aquele raciocínio, aquela curiosidade na pessoa, tá ligado? Isso.
Isso. A maioria das pessoas não sabe nem que o nazismo significa nacional-socialismo, né? E muitos dos que sabem não tiveram essa curiosidade de falar, pô, mas peraí, por que existe isso, pelo menos? Porque alguém falou para eles que não tem nada a ver, é só o nome, e é mais fácil você parar e me falaram que não tem nada a ver, o nome é esse, mas não tem nada a ver. E se o cara tivesse a curiosidade de investigar um pouco... Eu ando investigando o nacional-socialismo, né, há alguns meses já com mais aprofundamento, justamente porque eu queria entender da onde Hitler tirou o nome nacional-socialismo, quais são as raízes, né? Por que ele fez isso? Será que é como Elias Jabbour fala, que é só para tentar pegar a classe trabalhadora dos comunistas, né? Porque o comunista tem essa tendência de achar que tudo que as pessoas fazem é porque querem tirar deles, querem impedi-los, não sei o quê, essa sensação de que eles são o centro do universo, assim, né? Ninguém mais pode ser socialista ou pensar outra coisa, não, é tudo contra os comunistas, não pode ser outra coisa, né? Mas, na verdade, eu venho... exato. Eu estou ficando cada vez mais convencido pelas minhas leituras, tanto de Hitler quanto de historiadores que eu estou lendo em alemão agora, embora com muita dificuldade. Uau! Dificuldade, mas estou conseguindo. Que Hitler, ele era, sim, um socialista. Ele é um socialista que nós não reconheceríamos hoje em dia como um socialista, porque o tipo de socialismo dele não existe mais, não é mais defendido publicamente. O jeito que ele viu o socialismo, sabe? Mas se pegarmos o contexto histórico europeu mais largo da modernidade, é uma tradição socialista, sim. Embora tenha sido extinta praticamente. Porque, olha que interessante, curioso. No Mein Kampf, ele fala... Tu sabe que, por exemplo, para Hitler, o socialismo não é uma coisa econômica, é um dado biológico da raça. Olha o que ele fala no Mein Kampf. Como é que ele acha os arianos superiores aos judeus, por exemplo? Porque para ele judeu é raça, não é religião, é raça, né? Biológico. Ele fala que não é porque o ariano é mais inteligente que o judeu. Ele reconhece que o judeu é astuto e inteligente. Tem que ser para ser o inimigo dele, né? Mas ele fala que o ariano ele é superior ao judeu porque o ariano ele tem mais caráter social. Ele tem mais propensão à sociabilidade e ao sacrifício pela sua comunidade. Então ele fala que o ariano ele é um ser social socialista pela sua natureza biológica. Esse é o socialismo de Hitler. Ele coloca o individualismo como um traço judaico. Algo nefasto. Entendi. Então a comunidade nacional socialista é uma comunidade de uma raça que é biologicamente socialista. Sim, hoje em dia isso realmente nunca seria aceito, mas o que é aceito pela população é alguma mutação disso. Em vez de ser a raça ariana, é talvez o progressista, o aliado dele, por algum motivo, é aquela pessoa que tem essa consciência social. É a questão da consciência, é uma coletividade que tem essa consciência socialista, na verdade, né? Isso. Uhum. Tudo que eles falam muito sobre você não tem consciência de classe. Eu sou muito acusado disso. Marcos, você não tem consciência de classe. Eu acho que a diferença do marxismo para o Hitler, nesse sentido, é que para o marxismo a consciência de classe ela é devida ao seu posicionamento na estrutura econômica de produção, né? Da sua classe social. Para Hitler, é devido ao seu posicionamento biológico numa dada raça. Entendi. E hoje em dia ficou bagunçado isso aí, né? Quem tem consciência de classe e quem não tem. Você pode ser um multimilionário, ator da Globo, mas se você faz uma postagem com um arco-íris atrás de você e falando que você é a favor do PL da censura, ou PL da fake news, dependendo da ideologia política, acaba chamando de um nome diferente. Se for a favor, aí ele vai entender que é alguém que tem essa consciência de classe. No meu entender, eles não têm consciência de classe, porque eles veem a população em classes que, na verdade, não são assim, não existe essa separação antagônica entre o burguês e o proletário, porque o burguês e o proletário eles se ajudam, sempre se ajudaram, em muitos sentidos, para ascender.
melhorar a qualidade de vida que nós observamos nos últimos séculos. Eles justamente se unem contra o poder estatal, o poder dos reis, né, o poder dos governantes, que sempre realmente os exploraram. Então eu vejo que se existe uma luta de classes, né, no vocabulário marxista, a verdadeira luta de classes é uma luta entre os cobradores de impostos e os pagadores de impostos. Isso para mim, é ter consciência de classe. Não, exato. É o argumento libertário, né? De que a luta é entre quem consegue renda por meios políticos e quem consegue renda por meios contratuais, consensuais, na verdade, né? Isso, exatamente. Tem meios coercitivos ou meios voluntários, contratuais. Exatamente. O marxismo é culpado de fazer essa enorme bagunça de colocar a propriedade privada como um meio exploratório da classe política. Quando a propriedade privada ela é uma defesa da classe produtiva contra a classe política. Né?